A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs em Cristo Jesus. Quem vos saúda é seu irmão em Cristo, André Coelho, aqui de Manaus. Amada igreja, hoje, nesse dia 11 de agosto de 2022, eu estou gravando justamente nesse dia uma experiência que o Senhor me deu hoje, pela madrugada. Essa experiência, aleluia Jesus, que o Senhor, aleluia Jesus, mandou que eu gravasse justamente no dia de hoje. Amém? Mas essa experiência, amada igreja, ela começou no dia 10. Então eu vou começar desde o início, né? Para que cada um dos meus amados irmãos e irmãs, você que vai ouvir essa experiência, venha compreender, né? E justamente a mensagem, a palavra de Deus que o Senhor me entregou, aleluia Jesus, ela está, aleluia, mais lá para frente. Eu vou ler, aleluia, dentro da palavra, justamente para que cada um de nós venhamos entender, amém? Passo a passo, como que se deu essa experiência. Amada igreja, eu fui fazer uma viagem a trabalho e o Senhor revelou, aleluia, um propósito. O Senhor é minha bandeira, e esse propósito, aleluia, é para fazer, né, no nosso particular com o Senhor, porque o Senhor falou que Ele daria experiências dentro desse propósito no particular com Deus, né? Justamente porque não teríamos as lives de tarde, de noite e nem de madrugada, por conta do meu trabalho, que eu faço viagens, né? Então lá para onde eu tô fica totalmente sem sinal, né? Apenas uma embarcação, rios e florestas, né? E o barulho dos animais. Aleluia, Jesus. Então, amada igreja, eu estava nessa viagem no dia 10. No dia 10, amada igreja, aleluia, Jesus, né? Foi um dia muito interessante, diferente para mim, porque o Senhor falou comigo, amada igreja, durante este dia. Durante ali eu estar fazendo, amada igreja, aleluia, Jesus, o meu trabalho, o Senhor falava comigo. Primeiro eu estava, aleluia, Jesus, ouvindo uma pregação. Porque lá, aleluia, eu trabalho, eu coloco meus louvores, eu coloco, aleluia, alguma pregação para me ficar ouvindo. E eu estava ouvindo uma pregação. E dentro dessa pregação, amada igreja, aleluia, Jesus, é uma pregação muito antiga, lá da década de 90. Aleluia, Jesus, 80, 90. E, amada igreja, o Senhor falou comigo ali. Teve um momento, aleluia, que aquele pregador falou, aleluia, Jesus, né? O anjo com a espada de fogo. Amada igreja, quando ele falou aquilo, meu coração, sabe, eu senti um impacto ali, o anjo com a espada de fogo, e eu parei ali para dar mais atenção e já entrei no mundo espiritual. E eu disse, meu Deus, aqui o Senhor está me revelando um propósito. Através dessa pregação, e realmente, amada igreja, ali, aleluia, o Senhor estava revelando um propósito. O anjo com a espada de fogo. E eu falei, porque no canal são 3 propósitos. Meu Deus, se o Senhor está revelando um, com certeza vai vir mais 2 propósitos aí durante esse dia. Então, amada igreja, eu fiquei no Espírito durante esse dia. Aleluia, Jesus. Fiquei durante o Espírito, estava fazendo meu trabalho, mas eu estava sempre conversando com o Senhor, estava sempre louvando a Deus, estava sempre ali, amada igreja, conectado no mundo espiritual com o Senhor ali, amada igreja. E eu estava sentindo uma coisa tão boa, uma presença tão boa, amada igreja, uma presença do Espírito Santo ali, uma presença, amada igreja, tão linda, amada igreja, do Senhor naquele exato momento. Aleluia, Jesus, que é algo tremendo, amada igreja. Esse propósito, o Senhor é minha bandeira. O que eu costumo falar, quem, aleluia, Jesus, está orando no particular, o Senhor está falando, o Senhor está revelando, porque o Senhor está fazendo isso comigo. O Senhor havia falado que o Senhor iria dar experiências, aleluia, Jesus, no particular, aleluia, Jesus, de cada um de nós. E, amada igreja, aleluia, Jesus, né? Durante aquele dia, aleluia, o Senhor me trouxe na memória algo, aleluia, Jesus, que a irmã Raquel da Paz, ela tinha me mandado um e-mail. E nesse e-mail, aleluia, Jesus, tinha uma revelação do Senhor. E o Senhor me trouxe aquela revelação na memória. Aleluia, Jesus, que ali, aleluia, ela falava bem assim, 91 dias. E justamente essa numeração veio e ficou martelando ali na minha cabeça, quando pensou que não, o Senhor abriu
abriu a minha mente, amada igreja, porque o Senhor fala comigo através dos números. E quando, aleluia, eu pensei naquela revelação ali, aleluia, Jesus, né, o Senhor abriu a minha mente, meu Deus. Rapidamente, amada igreja, eu peguei a minha Bíblia e abri, amada igreja, justamente no Salmo 91, aleluia Jesus, e no versículo 10, aleluia Jesus, porque 9 mais 1 são 10, e amada igreja, é dessa maneira que o Senhor fala comigo. O número 10 tem um significado na minha vida, e que diz assim: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. E eu falei, meu Deus, o Senhor está me revelando o segundo propósito. E realmente, amada igreja, eu fiquei maravilhado a forma como o Senhor falou e a forma como o Senhor abriu a minha mente, porque humanamente eu jamais iria pensar nisso. Aleluia, Jesus, né? E o segundo propósito aqui, aleluia, no livro de Salmo 91, 10. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. E eu fiquei maravilhado, amada igreja. Fiquei ali conversando com o Senhor, né? E chegou pela noite, amada igreja. Chegou pela noite e, amada igreja, chegou um momento, aleluia Jesus, né? Em que nós fomos, aleluia, né? Aleluia, se alimentar, né? O jantar da noite. E ficamos ali, né? Ficou, aleluia, com algumas pessoas. Nós ficamos conversando, aleluia, né? Sobre Deus, sobre a Bíblia. Porque também tinha uma pessoa lá que também era, né, cristã. E eu fiquei contando algumas coisas do Senhor, não é? Amada igreja, e aleluia Jesus, quando nós estávamos falando ali, né, o pessoal estava falando, eu contemplei, amada igreja, de olhos abertos. Eu vi na proa da embarcação que passou, aleluia, um ser de branco. Que passou, aleluia, eu fiquei olhando para ali, aleluia, as pessoas olharam para mim e disseram, André, o que tu tá vendo? Aleluia Jesus, aí eu falei bem assim, se eu falar vocês não vão acreditar. Neremondo Nagasumeri que ela mandará. Amada igreja, quando eu vi aquele negócio, aquele ser de branco passando ali, eu vim de olhos abertos. Eu comecei a repreender. Como eu fiquei em espírito ali, né? O pessoal conversando, já me desconectei daquele povo ali. E, amada igreja, já comecei a entrar no mundo espiritual mais profundamente. Já comecei a repreender, clamar o sangue de Jesus para Deus repreender. Só que eu não me atentei, amada igreja, que eu não senti nenhuma presença maligna. Eu não me atentei, que eu não senti, aleluia, nenhuma presença demoníaca, nada, aleluia, que acusasse que um demônio estava se aproximando. Mas eu estava ali guerreando no mundo espiritual. E aí, aleluia, me afastei um pouco daquele pessoal, né? Aí eu fui para um pouco distante para ficar isolado, né? Para falar com o Senhor. E eu peguei a Bíblia, amada igreja. Narasha Nagasumeri que ela manda eclomar Nagasai. E quando eu abri a palavra, amada igreja, aleluia, do Senhor, caiu justamente, aleluia, no livro de Ezequiel. 2 versículos aqui me chamaram a atenção, que o meu olho foi no livro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 10, que diz assim: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas, e não se apacentarão mais a si mesmo, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca. Eles não servirão mais de pasto. E depois, amada igreja, eu fui, aleluia Jesus, ler, aleluia, capítulo 35, aleluia Jesus, né? E, aleluia, eu foquei nos 2 últimos, a 14, o versículo 14 e versículo 15. Assim diz o Senhor Jeová, enquanto se alegra toda a terra, a ti te porei em assolação. Como te alegraste com a herança da casa de Israel, porque foi assolada, assim te farei a ti, assolado serás, ó monte de Seir, e todo o Edom, sim, todo, e saberão que eu sou o Senhor. Ali, amada igreja, né, aleluia Jesus, aí que eu fui me atentar, o Senhor, que eu comecei a conversar com o Senhor, o Senhor abriu minha mente, porque eu não senti nenhuma presença maligna. Eu disse, meu Deus, veio o anjo. Eu disse, meu Pai amado, o Senhor me fez contemplar um anjo. E eu fiquei ali, amada igreja, lembrando daquela visão que passou, amada igreja, que eu contemplei de olhos abertos. Eu disse, meu Deus, é um anjo do Senhor.
E ali eu comecei a conversar com o Senhor, aleluia, Jesus, por que aquele anjo estava ali? E aleluia, Jesus, aí eu lembrei, meu Deus, já está chegando no final desse dia e ainda tem mais um propósito. E aí eu voltei a ler de novo, eu li todo esse capítulo 35. Quando chegou no final, amada igreja, aqui, no versículo 15: como te alegrastes com a herança da casa de Israel, porque foi assolada, assim te farei a ti, assolado serás, ó monte de Seir, e todo o Edom, sim, todo, e saberão que eu sou o Senhor. Quando eu li o final, eu disse, meu Deus, aqui está o terceiro propósito. Saberão que eu sou o Senhor. E eu fiquei maravilhada, amada igreja. E eu comecei a perguntar ao Senhor o porquê que aquele anjo estava ali. Neremando Nagasumeri que Alamandaraya Nagasai. Amada igreja, Alamanderevassai, e o Senhor falou comigo, amada igreja. Aquele anjo, ele estava ali porque, aleluia, Jesus, Arasta Nagasumeri que Alamandecloma Nagasai, Refa Nagasumeri que Alamandaraya Nagasai. Eu iria passar por uma experiência. E eu pedi, aleluia, quando eu orei, aleluia, Jesus, por aquele anjo, o Senhor me deu uma palavra. Justamente, aleluia, Jesus, no livro de Mateus. Mateus capítulo 1. Aleluia, Jesus. Capítulo 1, aleluia, Jesus. Versículo 20. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E eu li, amada igreja, aleluia, Jesus, todo, aleluia, Jesus, o capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 25. Mas, aleluia, meu olho se fixou justamente aqui, aleluia, Jesus, no versículo 20. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor. E eu sabia, meu Deus, o Senhor vai me dar uma experiência em sonho. Aleluia, Jesus. Essa experiência, ela vai ser em sonho. Amada igreja, aleluia, Jesus. E eu fiquei, aí que eu fui ligar todos os pontos, meu Deus. O Senhor revelou 3 propósitos. E toda vez que o Senhor tem revelado esses 3 propósitos, todos os 3 propósitos se ligam. E aí eu fui, amada igreja, falar de um por um. O primeiro propósito, Neremando Nagasumeri que Alamandecloma Nagasai Renjo Nagasara Farak Alamandecloma Nagasumeri que Alavassai Remando Nagasai. O anjo com a espada de fogo. E aí eu fui falar, aleluia, Jesus, o segundo propósito, aleluia, Jesus. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. E aí eu fui falar o terceiro propósito, Neremando Nagasai. Saberão que eu sou o Senhor. Hará, entendeu o mistério, amada igreja? O anjo com a espada de fogo. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Saberão que eu sou o Senhor. Remandecoma Nagasai. Amada igreja, quando eu li isso tudo junto, o meu coração encheu de temor, amada igreja. Eu fiquei maravilhado, meu Deus. Tem algo tremendo aqui, meu Pai. Eu fiquei maravilhada, mas com muito temor do Senhor. Porque eu sabia, amada igreja, que era o Senhor que estava falando ali comigo. E ali, amada igreja, eu fui me deitar, aleluia, Jesus, né? E quando foi, amada igreja, eu adormeci, aleluia, Jesus. E quando foi, amada igreja, 3 horas, aleluia, 3 horas da madrugada, era justamente o horário que eu fazia o propósito. O horário que eu fazia o propósito, aleluia, Jesus, o Senhor é minha bandeira, amada igreja. Eu já ficava esperando aquele horário, porque para mim tá sendo um propósito lindo, amada igreja. O Senhor, ele tá me dando muita experiência, tá falando comigo, tá revelando, então, amada igreja, um propósito tremendo. O Senhor é minha bandeira. E ali, amada igreja, eu orei ao Senhor. Foi uma oração tão linda, me entreguei ao Senhor e fiquei pensando, meu Deus, a noite ainda não acabou. O Senhor, ele vai me dar a experiência. Eu estava sentindo, amada igreja. Eu estava sentindo que seria depois daquela oração. Porque, amada igreja, o Senhor, ele não nos deixa ser enganado. E eu estava sentindo que seria depois daquela oração. E então, amada igreja, aleluia, Jesus, eu terminei aquela oração.
E, amada igreja, aleluia, fui deitar. E eu sabia que assim que eu fechasse os olhos para dormir, aquela experiência ia começar. Eu sabia, amada igreja, pelo Espírito Santo. Só que, amada igreja, Satanás também ele sabia. Amada igreja, veio umas ondas no barco e começou a chacoalhar aquele barco, amada igreja. Amada igreja, ficou balançando aquele barco para lá e para cá, e a minha rede balançava e eu não conseguia dormir. E ficou balançando para lá e para cá, e aquele coisa, eu disse, meu Deus, eu já tava, olha, tava quase já, a amada igreja, já tinha passado das 4, já tava para dar 5 horas da manhã, disse, meu Deus. Eu sabia que, aleluia Jesus, por mais que eu adormecesse por 3 a 5 minutos, era naquele momento que o Senhor ia me dar a experiência, mas que o inimigo ele ia lutar para impedir aquilo. Porque aquelas ondas apareceram, amada igreja, aquele barco começou a chacoalhar. Ninguém mais conseguiu dormir ali, a rede balançava e tudo. Eu disse, meu Deus, eu preciso dormir. E eu coloquei as minhas mãos, amada igreja, ali, amada igreja, no chão daquele barco. Eu falei, Senhor, eu te peço, meu Pai, em teu nome, que o Senhor, meu Pai, acalme, meu Pai, essas ondas. Que o Senhor acalme, meu Pai, essas ondas em nome de Jesus. Amada igreja, e eu me posicionei numa posição ali naquela rede e adormeci, amada igreja, para a glória do nome santo. Acalmou um pouco, não é? E eu adormeci ali, amada igreja. Neremando Nagasai. Amada igreja, quando eu adormeci, aleluia Jesus, eu já vi, aleluia, Charamande como Nagasai, aleluia Jesus, o meu espírito dentro de uma casa. Ali, aleluia, tinha uma pessoa, amada igreja, que essa pessoa, ela conversava comigo. Só que eu sabia que eu estava ali em missão. E eu, amada igreja, olhei para aquela pessoa e fui colocar minha mão na cabeça daquela pessoa. Aquela pessoa fechou o olho. E eu comecei a repreender, amada igreja, aleluia Jesus, o demônio que estava na vida daquela pessoa, porque eu sabia que ele estava ali. E começou a se manifestar, amada igreja, o demônio que estava ali na vida daquela pessoa. Neremando Nagasai. Quando começou, aleluia, a se manifestar, amada igreja, aí aquela pessoa voltou a si e ela olhou bem assim para mim. Não, eu não tenho demônio não tem nenhuma legião aqui não, sou eu, não tem nenhum demônio aqui não te preocupa não tem, amada, não tem nenhum demônio não, eu tô bem. Amada igreja, eu sabia que Satanás ele queria me enganar, porque, amada igreja, o Senhor ele tem me moldado desta maneira para eu não ser enganado pelo inimigo, por Satanás, porque ele já tentou algumas vezes. E eu olhei para a cara daquela pessoa e falei, eu sei que é Satanás, que é tu que tá aí, cai por terra em nome de Jesus, Alamandarai. E, amada igreja, aquele demônio começou a se manifestar, amada igreja. Eu sabia que era Lucifer. Eu sabia que era Satanás, o inimigo das nossas almas, o próprio que estava ali. Eu não via, amada igreja, quem era a pessoa, amada igreja. Eu via o próprio demônio. Eu via, amada igreja, o próprio demônio, amada igreja. Aleluia, Jesus. Foi uma experiência, amada igreja, longa. Não foi uma experiência rápida, porque a amada igreja começou a ter uma luta ali. Quando, amada igreja, aquele demônio se manifestou, que eu já vi, ele se transfigurou e eu vi ele próprio. Já não vi, aleluia, a aparência de uma pessoa humana. Amada igreja, Nerevassai. Ali começou uma batalha, porque eu sabia que tinha uma pessoa ali, aquela pessoa precisava de libertação. E eu falava, você tá paralisado em nome de Jesus. Ele ficava paralisado, amada igreja, mas ele tinha muita força. Ele tinha muita força e ele lutava, amada igreja. Ele dava umas gargalhadas muito altas, umas gargalhadas debochadas, e começava a falar, amada igreja. Foi uma luta corporal, porque, amada igreja, aquela batalha se estendeu por muito tempo. Eu estava cansado. E, amada igreja, eu vi que eu não tinha autoridade, porque, amada igreja, aquele demônio, eu vi que ele se prendia, mas ele desprendia, ele ia pra cima de mim. E como eu segurava ele, amada igreja, com a força ali com meus braços, e curava ele, você tá paralisado. E não funcionava de jeito nenhum, amada igreja. Nós tivemos várias lutas corporal. Eu jogava ele embaixo, ele tentava colocar, amada igreja, algo na minha boca para eu parar de falar. E por alguns segundos a minha boca queria travar, aleluia, algo, aleluia, queria entrar, amada igreja. Eu sentia um gosto amargo na minha boca, algo ali, aleluia, aleluia Jesus, aleluia Jesus, meio prateado, amada igreja, uma coisa horrível que ele queria colocar para fechar minha boca, para que eu não falasse mais. Neremando Nagasumeri que ela mandarai.
E eu, amada igreja, aleluia, mesmo fraco, mesmo cansado naquela batalha ali, eu clamava: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus que te repreenda. Você não vai derrotar, porque você vai ficar derrotado em nome de Jesus. E eu, amada igreja, aleluia, Jesus, eu já estava no meu pensamento: Senhor, me ajuda, como é que eu vou vencer essa batalha, como é que eu vou vencer essa luta? A minha boca não parava de falar, porque eu não podia parar de falar, amada igreja, porque eu estava guerreando diretamente com Satanás. Eu estava guerreando, então a minha boca não poderia parar de falar, mas a minha mente ali, eu estava conversando com o Senhor: me ajuda, como é que eu vou vencer essa luta? E eu não lembrei, amada igreja, dessa passagem que eu tinha lido, justamente que o anjo, ele ia me dar instrução. Mas aleluia, amada igreja, aleluia, Jesus, eu pegava, eu sabia que tinha alguma coisa de fogo na minha mão, rodava ele para ele amarrar, mas ele não ficava, amada igreja. Eu vi que não era daquela maneira, não era, aleluia, Jesus, daquela maneira com autoridade. Eu sabia que eu tinha autoridade, mas daquela maneira, aquela estratégia que eu estava usando, ela não iria dar certo. Ali o Senhor queria me dar um ensinamento. Amada igreja, aquela batalha demorou muito. Chegou um momento que eu olhei para o céu, amada igreja, aquele demônio, ele ria de mim. Ele ria, amada igreja, aleluia, com uma risada debochada, escandalosa. E aleluia, ele vinha para cima de mim, eu segurava ele, colocava ele no chão. Teve um momento que eu falei: eu não aguento mais, Senhor, me ajuda. E aí, amada igreja, naquele momento, aleluia, é como se a minha mente tivesse, aleluia, Jesus, aberto, aleluia, Jesus, para os versículos da palavra. Quando, amada igreja, eu lembrei que o Senhor venceu, quando eu lembrei, amada igreja, ali, que o Senhor lhe venceu Satanás, usando a palavra de Deus, usando os versículos da palavra, eu me lembrei aquilo, eu sorri, amada igreja. Que quando eu sorri, amada igreja, eu senti que alguma coisa, aleluia, eu não vi ali, mas alguma coisa estava na minha mão, que aquele demônio se desesperou. Que quando ele estava caído, eu joguei ele no chão, madre igreja, eu joguei ele no chão. E eu sorri e falei bem perto dele: Remandarai, sabem por quê? Ramandarai, você, aleluia, Jesus, é um derrotado. Sabe por que você é o derrotado? Porque você é um anjo caído. Ali, amada igreja, eu já vi o desespero do demônio, porque ele sabia que, aleluia, Jesus, eu tinha entendido o mistério do Senhor. Alamande como anagasomeriki, alamandarai anagasomeriki, alamandarai anagasai. Piaragando ramande como anagasomeriki, alamandarai anagasai. Ezequiel capítulo 28, versículo 14. Tu eras querubins ungido para proteger e te estabeleci no monte santo de Deus. Estava no meio das pedras afogueadas, andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Rinja nagasumeri alamandarai nagasumeri alamandecloma nagasumeri alamandarai. Livro de Isaías, Sharafa Nagasi. Alamandecloma nagasumeri alamandecloma nagasai refa nagasai. Livro de Isaías, aleluia, Jesus. Livro de Isaías, capítulo 14, aleluia, Jesus. Versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos laços do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Neremando nagasumeri que alamandarai nagasai. Draki alamande como nagasumeri que alamandarai nagasai. Aleluia, Jesus. Livro, aleluia, Jesus, de Apocalipse. Capítulo 12,
versículo 7. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Aleluia, Jesus. Charamandarai. Amada igreja, quando, aleluia, Jesus, aquele demônio caiu, e eu recebi algo do Senhor ali nas mãos, e o Senhor abriu a minha mente e me lembrou que quando Jesus esteve à terra, ele venceu, aleluia, o diabo com a palavra de Deus. Ali, amada igreja, aleluia, eu sorri, amada igreja, de felicidade. Alamã, porque o Senhor tinha me entregado uma estratégia, e justamente o anjo do Senhor iria me dar instruções. Oriandaramandarai anagasai. Como o Senhor, aleluia, Jesus falou com José, aleluia, Jesus, aleluia, que ele ia dar instruções ali para ele em sonho. E eu recebi essas instruções em sonho, amada igreja. Eu não contemplei aquele anjo, amada igreja, naquele sonho, não vi, mas eu recebi aquelas instruções. E quando, amada igreja, aleluia, eu coloquei minha mão ali, amada igreja, aleluia, Jesus, que eu sabia, aleluia, que aquele demônio estava sendo derrotado, que Satanás estava sendo derrotado, que eu sorri. E eu falei: sabe por que, aleluia, você está sendo derrotado? Porque você é um anjo caído. Neremando nagassomeriki, alamande como nagassomeriki, alamandarai nagasai. E sabe por que, aleluia, Jesus, que você caiu do céu? Porque você desobedeceu a Deus. Pela sua desobediência, amada igreja, ele começou a se desesperar. Ele começou a se desesperar, amada igreja, de uma maneira tão grande. E eu falei: agora você vai pegar tudo que você colocou nesta pessoa, vai levar para as profundezas. Ele gritava, eu sabia que ele estava imobilizado ali, amada igreja. Antes, amada igreja, de eu gritar: saia em nome de Jesus, ele, aleluia, se retirou antes. Porque, amada igreja, o poder da palavra de Deus derrotou aquele demônio. Derrotou o diabo, amada igreja, mais uma vez. E que quando, amada igreja, aleluia, aquele demônio saiu, amada igreja, aleluia, eu consegui ver o rosto daquela pessoa que estava possuída, amada igreja, por aquele demônio. Era uma jovem, amada igreja. Eu não sei essa jovem, eu não conheço essa jovem, eu não sei onde foi que o Senhor me levou. Mas a aparência daquela jovem, amada igreja, era uma jovem, amada igreja, ela tinha um cabelo liso. E, amada igreja, ela abriu o olho, e quando ela abriu o olho, ela me viu, ela se assustou, como: o que está acontecendo aqui? Ela não se lembrava de nada. Mas eu olhei para aquela jovem e falei bem assim: você está liberta. E sorri, amada igreja, e o Senhor me tirou dali. Foi uma batalha muito grande, amada igreja. Uma experiência tremenda que o Senhor me concedeu pela sua infinita misericórdia. E dentro dessa experiência, amada igreja, o Senhor revelou os 3 propósitos que vai ser feito aqui no canal. Assim que acabar a festividade. Aquela jovem ficou liberta, amada igreja. E eu fiquei muito feliz. Muito feliz, amada igreja. Foi uma batalha muito grande, amada igreja. Eu vou dizer, não foi fácil. Por um momento ali, amada igreja, aleluia, não tinha autoridade nenhuma. Satanás, ele tocou, mas nós tivemos uma luta corporal mesmo assim, amada, de eu não deixar ele colocar algo na minha boca e usar a força física. Ali, aleluia, Jesus, aleluia, lutando contra aquele demônio, porque era o meu espírito que estava lutando. Não era o meu corpo físico, porque eu não tenho força, amada igreja. Mas era o meu espírito ali, amada igreja. O meu espírito que estava lutando ali. E eu consegui, amada igreja, segurar, aleluia, aquele demônio, clamando o sangue de Jesus, orando muito, mas foi uma batalha muito intensa. E chegou um momento que eu já estava cansado. E quando, amada igreja, eu estava fadigado, cansado, o Senhor me entregou a estratégia, amada igreja. Eu fiquei maravilhado com Deus. Porque, amada igreja, Deus, ele não nos coloca numa batalha para nós, aleluia, Jesus,
sairmos derrotados, não. É para nós crescermos espiritualmente. É para nós dizer, meu Deus, eu estou nessa luta, mas o Senhor vai me ajudar, o Senhor vai me dar uma estratégia, eu vou sair dela vitorioso em nome de Jesus. E para a glória do nome santo do Senhor, amada igreja, aquela jovem, ela foi liberta. E eu fiquei muito feliz com Deus, muito feliz por essa experiência. E mais uma vez, amada igreja, o Senhor ensinando. Todas as batalhas, amada igreja, elas não são vencidas da mesma maneira. Todas elas são diferentes. Teve batalha que já foi vencida na autoridade. Teve batalha que já foi vencida, amada igreja, que o anjo, o mensageiro veio dizer para abrir um jejum. Teve batalha que foi vencida na humilhação. Teve batalha que foi vencida no louvor. E teve essa batalha que foi vencida dentro da palavra de Deus. Amada igreja, leia a palavra do Senhor. Examine as escrituras. Mergulhe nos mistérios de Deus. Grandes são as lutas e aquilo que o Senhor Jesus... Lembra daquilo que o Senhor falou? Que os mistérios iriam aumentar, mas as lutas iriam aumentar muito. Mas que aquilo que o Senhor iria fazer iria ser muito grande em nosso meio. E aquelas pessoas que estão fazendo esse propósito, o Senhor é minha bandeira. Eu tenho certeza que o Senhor está falando, o Senhor tem dado sonhos, revelações, visões. Experiências tremendas, amada igreja. E foi essa experiência, amada igreja, que o Senhor me concedeu. Foi uma luta muito grande. Muito grande, mas foi vencida, amada igreja, aleluia, clamando o sangue de Jesus e dentro da palavra de Deus, como diz, aleluia, descreve o livro de Apocalipse. Amém, amada igreja? Que esse testemunho venha edificar a sua vida, aumentar a sua fé. Não é para desistir, amada igreja, por luta, por perseguições, por peleja, por aflições, por alguém que está levantando falso testemunho, alguém que está levantando fofoca contra a tua vida. Não é para desistir, porque é o próprio Satanás. E Deus tem permitido, porque é para nos alicerçar cada vez mais e mais. A grande perseguição está vindo aí, amada igreja. E nós temos que estar preparados para essas batalhas diretamente com o inferno, porque é contra o inferno que nós estamos lutando, não é contra o nosso irmão. Não é contra a nossa irmã. A nossa luta é contra Satanás e seus anjos, os anjos caídos, ele, amada igreja. É contra ele que nós temos que lutar. Ore pelo seu irmão que está lhe perseguindo. Apresente a Deus, para que Deus venha abrir, amada igreja, os olhos espirituais. E eu tenho feito isso, amada igreja. Aleluia, Jesus. Eu tenho feito isso, amada, e eu tenho visto, aleluia, Jesus, o mover de Deus, né? Que pessoas já chegaram comigo para pedir perdão. É o fruto da oração, amada igreja. Da gente nós não devolvemos na mesma moeda, não. Se aquela pessoa está te machucando, nós vamos entregar o amor, não vamos fazer diferença, como diz a palavra de Deus. Orai por aquele que vos perseguem, vos maldizem. É na oração que nós vamos vencer. Amém, amada igreja? Deus abençoe poderosamente sua vida. E eu quero encerrar essa gravação com uma oração. Uma oração para você, aleluia, que está fraco na fé. Uma oração, você que está precisando de ajuda, está clamando por socorro, que o Senhor ele venha segurar nas tuas mãos. E também uma oração para você que vai aceitar Jesus e se reconciliar na presença do Senhor. Amém? Eleva o teu pensamento ao Senhor, aleluia, nesta noite. Que o Senhor está aqui para segurar nas tuas mãos, Ele está aqui para te levantar. Basta você tomar uma decisão. O Senhor quer ver a tua atitude com Ele. O Senhor quer ver, aleluia, mesmo você fraco, Senhor, eu não sei o que falar, eu vou ficar de joelho. Quantas das vezes, amada igreja, eu estava passando por luta, eu não tinha o que falar, não tinha força de orar. E o Senhor, eu não tenho força para orar, mas eu vou ficar aqui de joelho. Eu dormia de joelho, o Senhor viu o meu esforço e o Senhor me recompensou, mas eu não desisti, amada igreja. Sabe por que a palavra de Deus fala: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então não desiste, meu amado irmão. Não desiste, meu amado irmão, aleluia, minha amada irmã de Jesus. Continue lutando. Oremandarai, aleluia. Oh, Deus tremendo. Espírito Santo, Espírito Santo, meu Senhor da glória, eu te apresento, meu Pai, cada pessoa, meu Pai, que está ouvindo, meu Pai, este áudio, cada pessoa, meu Pai, aleluia, que foi edificado, meu Pai, essa pessoa também que precisa de ajuda, que está passando, meu Pai, grandes pelejas, grandes batalhas espirituais, meu Pai, te apresento, meu Pai. Oh, meu Pai, a tua palavra fala, meu Pai, que o Senhor dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito.
E eu creio, meu Pai, que o Senhor está levantando este povo com muita autoridade, com muito poder, com muita ousadia, que o Senhor está nos levantando na tua presença. Eu creio, Deus tremendo. Aleluia. Nerevasi Jalastu merik Alamande Clomanagasai Remanaraia Nagasai. Oh, Espírito Santo, vai levantando, meu Pai. Vai levantando com grande poder e autoridade, com muita ousadia, Paizinho amado. Vai levantando, oh Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade. Vai levantando com grande poder e autoridade, com muita ousadia, meu Pai. Esse irmão, esta irmã, meu Deus, para a glória do teu santo nome. Recebe força, recebe graça, recebe a unção do Espírito Santo. Recebe a força, recebe o renovo, recebe, te levanta, porque isso é uma ordem. Te levanta, ponte em pé, assim diz o Senhor, porque o Senhor não quer te ver caído, esmorecido, chorando não. O Senhor quer te ver de pé, batalhando. Não abaixa essa espada. Vai enchendo, meu Pai, enche este vaso do teu poder, da tua glória e da tua graça. Eu creio em nome de Jesus, meu Pai, que esse sopro chegue na vida desse irmão, chegue na vida dessa irmã e venha levantar em nome de Jesus. Que todo impedimento, que toda armadilha que venha cair por terra, meu Pai, em nome de Jesus, todo impedimento contra esta vida espiritual, meu Pai, em nome de Jesus. Eu creio, meu Pai. Levanta, meu Pai, com grande poder e autoridade esse irmão, esta irmã, meu Pai. Eu oro também em favor, meu Pai, aleluia, desse irmão, desta irmã que está te aceitando, que está se reconciliando na tua presença, meu Pai. Transforma, salva, liberta esta vida, meu Pai. Assim como o Senhor libertou a minha vida, meu Pai, transforma também a vida desse irmão, desta irmã. Eu creio, meu Pai, para a glória do teu santo nome, meu Pai. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Amém, Senhor Jesus, e amém, Senhor Jesus. Você que está aceitando Jesus, se reconciliando nesse exato momento, repete comigo essas palavras. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, as minhas falhas. Retira o meu nome do livro da condenação. Eu te confesso como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela com teu precioso sangue para o grande dia do arrebatamento, ou que o Senhor me leve antes. Me dê força, Senhor, nesta caminhada, para que eu continue firme na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu amado irmão, minha amada irmã. Deus abençoe sua vida, amém? Aqui que se despede nesse exato momento é o seu irmão em Cristo, André Coelho, de Manaus. Amada igreja, eu resolvi fazer um acréscimo nessa experiência, porque aconteceram coisas, depois que eu gravei essa experiência no mesmo dia. O Senhor sabia que eu ia esquecer de alguma coisa, então o Senhor mandou eu gravar no mesmo dia que eu tive essa experiência. Mas, amada igreja, como foi relatado aí, Satanás ele tentou colocar algo na minha boca. Amada igreja, eu fiquei muito enfermo. Depois dessa experiência, amada igreja, eu fiquei muito enfermo. Eu fiquei doente, meu corpo ele ficou debilitado, E quem estava nas lives ali via que eu estava com dificuldade de falar. A minha voz mudou, eu estava com como se fosse uma coceira na garganta e fiquei com muita tosse e eu estava com dificuldade de falar, amada igreja, Fiquei assim por alguns dias, O meu corpo, muita dor, amada igreja, eu sentia muita dor no meu corpo, muita dor pelo meu corpo e eu fiquei enfermo por alguns dias, mas eu sabia que era por conta dessa experiência que o Senhor havia me dado pela sua infinita misericórdia, amada igreja. Não foi fácil, meu amado irmão, você que ouviu aí, não foi fácil. O meu corpo sentiu muito, amada igreja. E eu também senti indisposição, Eu estava indo para a igreja, se eu caminhava, Senhor, me ajuda. Eu estava sentindo muita dor, mas depois dessa experiência, realmente
eu fiquei muito, muito enfermo, mas mesmo enfermo, amada igreja, eu não deixei de ir para a igreja, não é? Eu não deixei, aleluia, de orar no canal de as lives. Quem ouviu as lives que eu estava ruim, né? Eu cheguei a comentar alguma coisa, eu disse, quando você ouvir a experiência, você vai entender por que eu estou dessa maneira. Então foi isso que aconteceu, amada igreja. Assim como Daniel também ficou doente quando o Senhor, né, deu a experiência que deu, aleluia, aquela visão, eu também fiquei da mesma maneira, amada igreja, porque o nosso corpo, ele não está preparado, aleluia, Jesus, para uma batalha no mundo espiritual, não é? Então, o corpo, ele reflete aquilo que acontece no mundo espiritual. Então, foi exatamente isso que aconteceu comigo, amada igreja. Então, fica esse alerta aí, amém, do Senhor. Esse propósito é lindo, o Senhor é minha bandeira, e nós vamos, aleluia, Jesus, iniciar, aleluia, Jesus, esse propósito que o Senhor revelou pela sua infinita misericórdia, amada igreja, amém. Deus abençoe sua vida, que essa experiência tenha edificado a sua vida. E, amada igreja, eu vou falar algo aqui que o Senhor, aleluia, Jesus me falou. Fala para o meu povo ficar em espírito. Em espírito. Você viu, você entendeu o mistério dessa experiência, que ela veio por sinais, né? Em algum momento o Senhor falou diretamente comigo, em outro o Senhor usou sinais. E se eu não tivesse espírito, amada igreja, eu não conseguiria entender absolutamente nada. Mas naquele exato momento em que eu estava ali em espírito com o Senhor, aleluia, eu consegui compreender todos os mistérios, não é? É como se fosse ali um quebra-cabeça e cada pedacinho é muito importante. Então, esteja em espírito, porque se você não tiver espírito, você não vai entender o mistério do Senhor. Amém, amada igreja? Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.